bom dia, um feliz sábado para todos aqueles que estão chegando nesse momento, estão aqui ao vivo conosco, e mesmo você que vai assistir depois. O nosso feliz sábado e que o seu dia, a sua vida também seja abençoada através deste estudo. Meu nome é Everson Vargas e nós estamos transmitindo aqui de Santo Antônio da Platina, da Igreja Central, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E junto comigo eu tenho aqui mais 3 amigos que também irão se apresentar. Muito bem, bom dia, professor, Haroldinho, André. Bom dia a todos os nossos queridos amigos que estão em casa. É uma grande alegria para nós, mais uma vez, termos a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor junto com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, por abrirem as suas casas para nós. Deus os abençoe. Bom dia para você, que Deus te abençoe. Bom dia para os nossos irmãos aqui que estão conosco, né? E que Deus conduza, o Espírito Santo abençoe o estudo de hoje, né? Bom dia a todos, um feliz sábado, muito obrigado por estar permitido que a gente esteja chegando aí dentro da sua casa e que Deus abençoe a todos nós e um abraço para você. Só gostaria de lembrar que vocês pudessem falar o nome de vocês. O nervosismo, né? O meu nome é Harold Ferrari Júnior, sou de Santo Antônio da Platina. André Belchior, prazer. Muito bem, após essa apresentação, né, e nós queremos aqui desde já pedir que você em casa, você que está assistindo nesse momento, esteja em oração, e nós também iremos orar, porque para estudarmos a palavra de Deus precisamos do auxílio e da ajuda do Espírito Santo. André, pode fazer esse favor? Muito bem, vamos reclinar a nossa fronte, fechar os nossos olhos então. Pai querido, nosso Deus amado, te agradecemos porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Amém. Te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, juntos, Senhor, abrirmos aqui a Tua palavra, refletirmos, recapitularmos aquilo que estudamos durante esta semana. Ajuda-nos que o Teu Espírito Santo seja o nosso instrutor aqui e nas casas, nos lares, onde quer que os Teus filhos estejam neste momento, reunidos, para estudar a Tua palavra. Seja conosco, pedimos a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, eu gostaria de mostrar aqui, porque talvez nós tenhamos pessoas que estejam assistindo ou irão assistir depois, e gostaria de entender como que funciona esse momento. O momento da Escola Sabatina é o momento que nós estudamos a lição que nós chamamos, o Guia de Estudos, e ele tem um tema. A cada 3 meses nós mudamos o tema. O tema desse trimestre, que inclusive hoje é o penúltimo sábado de estudo, sábado que vem vai ser o último, e aí vai trocar o tema geral. O tema geral desse trimestre, que é de abril, maio e junho, é como interpretar as Escrituras. E esse guia de estudo você encontra na Casa Publicadora Brasileira, né? Depois vai ser colocado o site ali para você, né? cpb.com.br, que é onde você encontra não somente esse guia de estudos, que é chamado de lição da Escola Sabatina, mas encontra outros materiais, inclusive que vão nos ajudar a entender a própria Bíblia. Foi pedido para dar um recado, vou transmitir esse recado agora já, porque depois a gente pode até esquecer, a respeito de uma pesquisa que a União Sul Brasileira está fazendo, né, da Igreja Adventista. Se você não fez ainda, procure o link no grupo da igreja. Você tem lá o link você clica nele, vai abrir um formulário, você vai responder algumas perguntas, e é uma pesquisa sobre o novo formato culto, como que nós vamos voltar a ter esse culto depois da pandemia. E agora, enquanto tivermos esse formato, né, será via online mesmo, mas é uma pesquisa que já está se preparando para quando voltar a funcionar a igreja novamente, que é o que nós temos a esperança que volte o quanto antes. Nesse momento, então, nós vamos dar início aqui à nossa recapitulação. Vou pedir para você que está em casa que pegue a sua lição, aqueles que têm a sua lição, a sua Bíblia, para que nos ajude. Eu gostaria que você também deixasse aí o seu comentário, né? Deixasse aí, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, enfim, se aquilo que nós pudermos responder, nós estaremos respondendo aqui, e se não, nós vamos dar um direcionamento aí para você encontrar a melhor resposta. Mas eu gostaria que você participasse, né? Colocasse ali a sua observação, nós iremos fazer algumas perguntas, e você aí que está assistindo também pode responder. Vai estar escrito aqui em dados momentos, em alguns momentos eu vou estar lendo aqui o seu comentário. É muito importante você fazer o seu comentário nesse momento agora. Na visão geral da lição dessa semana, eu encontrei um comentário que eu gostaria de compartilhar com todos, tá? E diz assim, ó: a dificuldade
para compreendermos a Bíblia, ela começa no coração e não na mente. O nosso maior problema não são os textos bíblicos que não entendemos. Veja bem, o maior problema não são os textos que nós não entendemos. O maior problema são os textos que nós entendemos, mas não praticamos. Profundo isso, né? Então, veja bem, muita gente fica discutindo os textos da Bíblia, né? Isso provoca até discussão dentro da própria igreja, né? E com outras denominações, e ficam discutindo quem está certo, quem está errado, enfim, né? Não se chega em alguns consensos, mas o mais importante não é discutir aquilo que é difícil de ser entendido, né? Cada um quer dar a sua interpretação, mas o problema é aquilo que está claro e bem definido e bem transparente na Bíblia precisa ser praticado, como, por exemplo, o amor, né? O amor ao próximo, a misericórdia, o perdão, a graça. Então, quer dizer, esses conhecimentos são claros e transparentes, não tem nenhuma dúvida. Você tem dúvida? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida em relação a esse tipo de conteúdo, sobre o perdão, sobre a graça, sobre a misericórdia? Mas é isso que precisa ser praticado. E muitas vezes a gente fica discutindo e tomando muito tempo, né? E perdendo talvez muito tempo com textos difíceis, que é a minoria da Bíblia, né? Mas eles são importantes para nós? São importantes, nós vamos ver isso. Na maioria das vezes, o problema não é de interpretação, mas de aplicação, aplicar aquilo que nós aprendemos. Em vez de moldarmos a nossa vida para que se ajuste à Bíblia, muitas vezes nós queremos distorcer a Bíblia e encaixar a nossa realidade. A maioria dos textos difíceis possui explicações satisfatórias, e há um grande material para isso. Inclusive, eu já citei sobre a Casa Publicadora Brasileira, produz muito material, inclusive Leandro Quadros, né, tem site, blogs dele, depois vai ser colocado ali no finalzinho, para que você possa consultar esse material, tá bem? Então, tem muito material que já foi escrito sobre isso. Então, não temos, assim, nenhum problema em entendermos esses textos bíblicos. Pode ser que nós encontremos sérias dificuldades para entender algum texto, mas, mesmo assim, não é motivo para perder a confiança na Bíblia. E aqui eu gostaria de encerrar essa introdução, depois começar a passar para vocês, falando a respeito de uma ilustração. Achei muito interessante essa ilustração, não sei quem chegou a ver essa ilustração, mas a ilustração diz assim: quando as pessoas que gostam de comer ali, peixe, por exemplo, né? Você tem o peixe, ao abrir o peixe, o que você vai encontrar? Você vai encontrar problemas com ele, na espinha dele, né? Não vai assim livremente ter esse acesso. O que vai acontecer? Eu vou jogar o peixe todo fora? Você jogaria? De forma alguma. Exatamente. Então, o que você vai fazer? O que nós fazemos com essa dificuldade de encontrar a espinha do peixe? Eu vou tirando gradativamente, né? Separando aquilo que é a espinha da carne ali, enfim, e vou saborear. E vou continuar saboreando. Não vou jogar o peixe fora porque tem um problema dentro dele. E a minoria do peixe é a espinha, né? Então, é uma ilustração simples, mas aqui nos ilustra muito bem essa questão da Bíblia. A minoria é o problema de textos difíceis, da dificuldade de entender algum texto ou algum assunto da Bíblia. Mas por causa disso eu vou eliminar a Bíblia? Não, eu vou procurar resolver esse problema. Vou tirar ele do lado e vou pegar aquilo que está mais claro e transparente. E aquilo que é difícil, tem uma forma de resolver isso que nós vamos discutir agora durante a lição. Bem? Bom, nós vamos começar aqui com a participação de vocês, com a primeira pergunta que eu gostaria de lançar aqui para o André Belchior, né? Alguns textos, André, parecem ser contraditórios. Nós falamos assim, parecem, porque na verdade eles não são, se a gente for estudar, né? Parece, mas não é. Parece, mas não é, Parece, exatamente, mas não né? Quais algumas possíveis razões para que exista essas aparentes contradições? Veja bem, você já pensou, igual você falando do peixe, a respeito do peixe, da carne, do espinho, né? Você joga tudo fora. Você imagina só se eu resolvo, então, desistir da salvação, desistir da Bíblia, desistir de Jesus, porque a salvação não está bem explicada para mim, ou eu não consegui entender muito bem a respeito da salvação na Bíblia. Eu resolvo abandonar tudo e viver a grosso modo? Não. Eu separei dois textos aqui que aparentemente eles são contraditórios, né? Ou eles têm divergência entre eles, e a gente vai ver aqui. Vamos abrir lá em Marcos 16, primeiro. Eu convido você que está em casa que abra também aí a sua Bíblia nos textos que estaremos lendo aqui
aqui ao vivo, né? Junto com vocês. Então, vocês também têm a oportunidade de ler, inclusive fazer comentários. Vamos lá, abriram aí? E lá diz o seguinte, é um texto bem conhecido nosso, tá? Marcos, ele diz o seguinte, nesse texto aqui, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, e quem, porém, não crer, será condenado. Muito bem. Você precisa crer, acreditar em Jesus, ter uma vida íntegra, alcançar o caráter de Jesus, ser batizado, ser salvo. Certo? Isso que o texto está dizendo aqui. Depois nós vamos abrir ali em Lucas 23:43, que dentro do contexto ali, vem falando sobre a crucifixão de Jesus, os dois ladrões ali, um condena Jesus e fala a respeito dele, né, e acusa ele, e fala mal dele, enquanto o outro defende Jesus, e fala assim, ó, você está falando mal de Jesus, mas ele é inocente, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Então, o ladrão fala assim, Jesus, olha, eu acredito no Senhor. Em outras palavras, ele diz isso, eu acredito no Senhor e reconheço o Senhor como Filho de Deus. Lembra de mim, quando vieres no teu reino. E Jesus, então, ele responde a esse ladrão, e ele fala assim, em verdade te digo hoje estou te dizendo isso, estarás comigo no paraíso. Às vezes, a diferença do copista ou do tradutor, ou uma diferença de linguagem, uma diferença da vírgula, já muda todo o contexto da história. E aplicado assim, ó, eu te digo hoje que você estará comigo no paraíso. Foi isso que Jesus quis dizer? Não, porque ele entraria em contradição com Marcos 16:16. E também entraria em contradição com outro texto que a gente leu agora há pouco aqui, Tiago 1:17. E lá diz assim, toda dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Então, como que Deus ele entraria em contradição a respeito de algo tão importante para a humanidade, para o Filho dele, para nós, a respeito da salvação? Isso não seria coerente, né? Exatamente, né? A segunda questão, veja como o tempo corre, né? Nós temos aqui o tempo limitado para esse estudo, deveríamos, quem sabe, ter um tempo maior, mas infelizmente nós não podemos e não temos esse tempo. A segunda questão que nós queremos analisar dentro também, já na sequência desse assunto, o André Fernando também vai comentar agora, o que é que nós precisamos fazer quando encontramos um texto ou um capítulo ou um assunto que seja difícil? Muito bem. É fato que todos nós já encontramos um texto ou um conjunto de textos difíceis de serem entendidos, à luz de outros textos que tratam, de repente, do mesmo assunto. Mas isso deve descredibilizar a palavra de Deus? De forma alguma. Por exemplo, vamos ler um texto agora? Abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 29, já deixei aqui no jeito, Deuteronômio 29, no versículo 29. E lá está escrito assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o texto aqui nos ensina que nós não sabemos tudo. Nós somos seres humanos, finitos, e realmente nós, em algum momento, nos depararemos com algumas questões divinas, com algumas questões grandiosas que nós não compreenderemos. Deus é grande demais para que nós possamos esquadrinhá-lo, encontrar todos os detalhes em relação a Ele, na palavra dEle, até porque ela foi escrita por seres humanos, inspirados pelo Espírito Santo, mas por seres humanos. Agora, a questão é, nestes momentos de dificuldade, que são poucos, até porque boa parte dos textos difíceis, nós temos, como o professor Everson já mencionou, temos um vasto material abordando esses assuntos. Mas o X da questão aqui é o seguinte, nestes textos difíceis, qual será a nossa reação? Qual será o nosso posicionamento? O que nós iremos
decidir quando nos depararmos numa encruzilhada como essa, num texto complicado. É claro, a Bíblia nos ensina, em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17, nós não vamos ler por causa do tempo, mas ali diz que Deus se agrada da nossa sinceridade. Então, quando nós nos deparamos com um texto complexo, o que é que nós devemos fazer? Botar o nosso joelho no chão, orar a Deus, abrir o coração a Ele, pedir a Ele que o Espírito Santo nos auxilie em oração para que busquemos entender isto. Algumas coisas nós compreenderemos, outras nós compreenderemos apenas na eternidade. Mas o sentimento de sinceridade, de honestidade com o texto bíblico, de não tentar forçá-lo a dizer aquilo que não está escrito ali, apenas para se adequar à nossa vontade, à nossa realidade, ao nosso desejo humano. Isso nós não devemos fazer. Nós precisamos ser honestos, sinceros, para com Deus, para com a Bíblia, para com aquelas pessoas que nós, porventura, estivermos estudando o livro sagrado, para que nós possamos ver um desdobramento dessa sinceridade na confiança dos nossos ouvintes. Nós não conhecemos tudo, nós não sabemos todas as coisas, nós não somos os donos da verdade. Mas quando nós conhecemos uma pessoa que, no momento de dificuldade, ela tem a humildade de dizer, olha, eu não entendo este assunto, vou pesquisar, se possível for, eu volto e respondo. Isto é bacana, porque isto gera credibilidade, e nós precisamos ter isso aplicado na nossa vida. Muito bem. Antes de continuarmos ainda, né, a próxima pergunta ali vai ser o Haroldo que vai responder, mas eu gostaria de transmitir aqui o comentário, né, para que todos possam também acompanhar. A Isaltina disse aqui, ó, a Bíblia é a nossa luz. Se tirarmos ela, ficaremos em trevas. Isso é a verdade. Entende? Então, é fundamental isso, né? A Bíblia é a nossa luz. É ela que guia o nosso caminho, né? Luz para os meus pés, né? Lâmpada para os meus pés, né? A tua palavra. Então, a Bíblia mesmo já diz a respeito disso. E a Maria Leduína, né, a Mara, disse assim, o Espírito Santo, quem inspirou a Bíblia, nos dará a verdadeira interpretação. Exatamente. Por isso, precisamos estar em oração ao estudarmos. Nós vamos comentar isso daqui a pouquinho, né? O Lucas Ribeiro, lembrando que a Bíblia não foi ditada por Deus aos homens, ela foi inspirada por Deus, porém foi escrita na linguagem humana e com a visão de cada escritor. E claro, ela não foi escrita ontem, né? Não foi escrita esse ano, né? Quanto tempo a Bíblia foi escrita? Levou 1.600 anos, 40 autores ao longo de todo o tempo. Imagina, culturas diferentes, forma de escrever de forma diferente. E o original dela, onde está? Nós temos os originais? Isso que nós lemos aqui são os originais da Bíblia? Não, são cópias, são manuscritos que foram encontrados, mas que já eram as cópias, não são os originais. Pode ter acontecido um erro? E eu ouvi uma vez um comentário assim, ó, pode ter acontecido algum erro, alguma falha nesse momento, mas uma coisa a Bíblia não erra, nunca, e não tem nada que tenha um erro ali que vai levar alguém à perdição, o plano da salvação. Nesse contexto do plano da salvação, a Bíblia não tem nem nada que se contradiga. Eu não acredito que nenhuma pessoa vai dizer assim, não, eu não estou conseguindo, eu não vou ser salvo, sabe por quê? Porque eu não entendi o plano da salvação ali. Eu não entendi o amor de Deus, eu não entendi o que estava escrito, que estava um texto muito difícil, quando Deus falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu não consigo entender essa palavra. Será que alguém não consegue entender essa palavra? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem alguma dúvida nisso? Então, veja bem, nessa questão da salvação, não tem nenhuma dúvida ou nenhum tipo de problema que vai dificultar a minha entrada na nova terra, a minha salvação. Então, nesse sentido, a Bíblia pode ter acontecido algum erro de copista, um erro de vírgula ou algum tipo de problema, né, que gerou esse texto difícil. Mas em relação à salvação, jamais ninguém vai poder usar essa desculpa que não entendeu. A respeito de princípio e caráter divino, é incontestável, isso não tem erro. Exatamente, né? Então foi muito importante. Continue comentando, gostaria que você mandasse aí o seu comentário. O Wagner também mandou aqui agora há pouquinho, né? O estudante que busca sempre com humildade e perseverança as verdades contidas na Bíblia, terá como professor diretamente o Espírito Santo. Fato, né? O Espírito Santo é o nosso maior professor aqui. Muito obrigado pela contribuição. Continue aí participando da lição, isso é fundamental e importante. Harold, para várias atividades na vida, é necessário paciência e determinação, correto? E quanto ao estudo da Bíblia? Precisa de paciência e determinação também ou não? Eu
quem me conhece, convive comigo, sabe que eu sou uma pessoa sistemática, né? Eu sou um homem de mais de 1000 manias. E conforme o tempo vai passando, eu adquiro mais uma mania. Bebo muita água, é muita mania. E uma coisa interessante, eu tenho muita determinação naquilo que eu faço, mas me falta paciência. Né? A paciência ainda não desenvolvi essa virtude. Mas aproveitando, né, tudo que o André falou, que o professor aqui, o professor Everson falou, o André falou, né, eu não poderia deixar de responder essa pergunta que você me fez, dizendo o seguinte: eu tive o privilégio na minha vida, de várias ocasiões que eu passei momentos negativos na minha vida, e eu tive o privilégio de Deus falar comigo por meio da palavra dele. Olha só que coisa interessante. A lição veio trazendo aqui um comentário da escritora Ellen White, que falou demais ao meu coração, né? E aqui na parte aqui de terça-feira, o comentário que ela faz é o seguinte: olha só que coisa profunda. O Senhor não falará a uma mente indiferente. Deus, ele não fala conosco se o nosso coração for indiferente. E quando a gente pega aqui a palavra de Deus, e isso me toca demais na minha vida, houve uma ocasião, porque todos nós somos seres errantes, todos nós cometemos erros. E na Bíblia existe uma história, né, que aconteceu com o rei Davi. Foi quando ele teve aquele problema com Batseba, né? Ali, no meu ponto de vista, houve um estupro por parte de Davi a Batseba, e depois ele cometeu um assassinato, né? Que ele planejou e assassinou o marido de Batseba, que foi Urias. E veja bem, um pecado horrível, né? E aconteceu do rei Davi depois, né? Ele se conscientizar, o profeta Natã foi até ele, e aquele homem, né, ele chorou amargamente. E naquele contexto, né, de muita dor, que ele procurou a Deus, ele escreveu os Salmos 51. E olha só que coisa poderosa que ele escreveu aqui no Salmo 51. Né? E aqui, quando nós abrimos o Salmo 51, vem dizendo aqui o comentário que o Salmo 51 foi uma oração de confissão e súplica que o rei Davi escreveu depois de Natã ter ido conversar com ele, o profeta Natã. E no Salmo 51, versículo 17, olha só o que o rei Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Vou ler a segunda parte do versículo 17, vou ler aqui. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então você amigo, irmão batizado, que não é ainda batizado, né? Se nós quisermos que a palavra de Deus venha falar conosco de forma poderosa, é preciso ter duas coisas no nosso coração. Primeira delas, humildade. Segunda coisa dela, arrependimento. Jamais Deus vai falar conosco por meio da palavra dele, primeiro, se nós formos indiferentes e formos orgulhosos. Nós devemos tirar todo o preconceito, né, que diretamente e indiretamente temos nos nossos corações. Eu sou o homem também das experiências, né? E quero colocar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo. No dia 1º de agosto de 2011, eu tive um carro incendiado, né? Todos que sabem aqui que eu tenho a profissão de advogado. E de um domingo para segunda-feira, 3 horas da manhã, eu estava dormindo, estava um frio danado, escutei uns estouros, achei que era uma chuva, e os estouros eram os pneus de um carro que eu havia comprado fazia apenas 50 dias, e meu carro ali estava sendo incendiado, né? E foi uma coisa horrível que eu passei, meus pais ficaram, né, com muito medo. Foi uma coisa horrível que eu passei na minha vida. E por conta desse problema que eu passei, dentro aqui, né, no meu círculo de amigos,
parentes e tudo mais falavam, mas por que aconteceu isso com o Harold? Por que aconteceu isso com o Haroldinho? Né? Os meus parentes falavam, olha, alguma coisa esse menino fez de errado para isso ter acontecido. Amigos meus próximos que eu vivia dentro da casa deles chegaram a falar isso para mim. E aconteceu aquela né, todo mundo falando, olha, alguma coisa, e aquilo me perturbava demais, né, aquela situação. E um dia, quando foi no dia, né, foi no dia 15 de agosto de 2011, 15 dias depois, eu estava com muita dor no meu coração, né, sem entender por que eu havia passado aquilo. E antes de começar a trabalhar, eu me ajoelho perante a minha mesa, faço uma oração, leio a Bíblia e vou, né, seguir o meu dia. E naquele dia específico, no dia 15 de agosto, eu abri o meu coração a Deus. E ali eu me debrucei, tudo que eu tinha no meu coração eu coloquei perante Deus e eu falei assim, Senhor Deus, eu preciso tanto que nesse momento o Senhor venha falar comigo. Né? Naquela ocasião, meu pai morava longe de mim, eu estava ali sozinho, tendo que enfrentar aquela situação, né? Na época eu era muito novo ainda, e eu falei, ao terminar aquela oração, eu falei assim, Senhor Deus, fala comigo por meio da Tua Palavra. E eu fechei os meus olhos, peguei a minha Bíblia, essa Bíblia que sim, Senhor Deus, venha falar comigo. E olha só o que Deus veio falar comigo, né? No livro de Jó, né? Isso eu guardo com muito carinho, essas palavras que Deus falou comigo, e para provar que eu não estou mentindo aqui, está escrito aqui, ó. Que data que está aqui, Peixe? 15 de agosto de 2011. E olha só o que Deus falou para mim. Vou ler para você que está aqui. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. E ele termina falando para mim, a riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Então eu me apeguei naquela palavra, e eu não tinha dúvida nenhuma, que aquela palavra ali, era o próprio Deus falando comigo. E houve outras ocasiões que Deus falou comigo por meio da palavra dele. Houve uma ocasião também, já vou terminar aqui, que eu estava ali para terminar o meu namoro com a Edilene, né? A Edilene, eu me casei com ela em 2012, e houve uma ocasião muito, só preciso achar aqui, e eu estava no comecinho do namoro, fazia apenas aí 4 meses, né? E eu verifiquei, gente, essa menina aí não tem nada a ver comigo, ela mora longe, vou terminar com ela. E foi uma ocasião também que eu procurei a Deus com muita sinceridade. E eu falei assim, Senhor Deus, eu preciso muito que o Senhor diga, porque talvez eu esteja diante da mulher da minha vida. E eu preciso saber se ela é ou não é a pessoa certa para eu me casar. E eu falei assim, Senhor Deus, por favor, fala comigo por meio da Tua palavra. E então Deus falou assim para mim, até quando você vai ficar na dúvida? Eu, o Senhor, criei uma coisa nova e diferente na terra, uma mulher protegendo um homem. Quando eu li essas palavras, eu não tive dúvida nenhuma de que aquela menina que eu estava namorando era a mulher com quem eu deveria casar. Então essas situações aconteceu porque não tenho dúvida, foram situações assim, de extrema necessidade, onde eu procurei a Deus e Deus falou comigo. E então é isso, né? Quando nós estamos aí com momentos difíceis na nossa vida, para Deus falar com a gente é preciso apenas 2 coisas, né? Que Davi aqui nos dá a receita: coração humilde e arrependimento. Então Deus, Ele vai falar claramente aos nossos corações e nós seremos aí atingidos, né, impactados pela palavra poderosa de Cristo, né? Muito bem, muito obrigado pelo comentário, Harold. A Lúcia deixou um comentário aqui também, bom dia. Humildade é fundamental para compreender o que Deus quer nos dizer. Sem humildade não há compreensão da palavra de Deus. Isso é fato, isso está na lição dessa semana, né? Sem humildade, a Bíblia se torna apenas um livro histórico.
e as verdades espirituais não são discernidas. E a Mara também fez um outro comentário da última parte, do último parágrafo de quarta-feira, que ela colocou aqui. Enquanto isso, pratique o que Deus lhe mostrou claramente. Então veja bem, isso é fundamental. E o nosso tempo já se foi, né? Infelizmente, a lição é um momento assim importante que a gente gostaria de passar mais tempo aqui comentando. Inclusive, antes, né, dos bastidores aqui, antes de começar a lição, a gente até comentou mais coisas, mas quando chega aqui ao vivo, o tempo não permite. E nós queremos agradecer, então, a participação. Quero agradecer a participação de todos vocês, né? Do Haroldo, do André. Hoje tem 2 Andrés aqui, né? E queremos que você possa ser abençoado, né? Ao assistir ou rever o estudo dessa lição. Nós queremos incentivar você a ter esse material, né? O estudo da Escola Sabatina. O trimestre que vem vai começar um novo tema. E a semana que vem, sábado que vem, é o último assunto. O último assunto, eu achei muito interessante também, que fala vivendo pela palavra de Deus. Então, ela é que traz vida, né? A Bíblia, a sua palavra é a palavra de Deus e nos dá vida e a vida eterna. E o último pensamento que eu gostaria de encerrar esta manhã, eu até anotei aqui e gostaria de compartilhar com todos, é o seguinte: devemos estudar a Bíblia buscando nela a vida eterna e não apenas informação. Que nós possamos ter um coração humilde, sincero, né? Possamos ser honestos quando abrirmos a Bíblia e formos estudar, e possamos pedir a ajuda do Espírito Santo em oração antes de abrirmos a sua palavra. E com certeza, o mesmo Espírito que inspirou os profetas, os escritores da Bíblia, os apóstolos, é o mesmo Espírito que vai nos ajudar a compreender aquilo que Deus tem para nós. Que Deus possa abençoar você que está em casa. Aguardamos você no próximo sábado para continuarmos o estudo e que você possa estar estudando essa semana. Se você não tem a lição escrita, pode procurar na internet, né? Na Casa Publicadora Brasileira, você consegue encontrar isso. E está passando aqui ali o site onde você pode procurar e encontrar esse material e muitos outros materiais. Nesse momento, nós queremos encerrar, então, esse estudo, e eu gostaria de pedir que o outro André, os 2 Andrés hoje um começou orando, o outro termina orando, né? E eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e a participação de vocês também que estavam ao vivo conosco. Podemos orar? Podemos orar, vamos orar. Ore aí junto conosco na sua casa também. Senhor nosso Deus e Pai querido, obrigado porque o Senhor é um Deus claro e o Senhor é um Deus fiel. Obrigado porque em toda a Bíblia nós vemos a história, o relato de um Deus correndo atrás da humanidade e mostrando que Ele nos ama e quer passar a eternidade conosco. E é a isso que nós devemos apegar. Amém. Abençoe a cada um de nós para que possamos continuar sendo diligentes estudiosos da sua santa palavra e sempre em humildade buscando o Espírito Santo para abrir nossa mente e esclarecer todos esses assuntos. Amém. Nos dê um restante de sábado abençoado, abençoe todas as pessoas que nos acompanharam e que também vão nos acompanhar em no nome santo e poderoso de Jesus, que agradecemos e pedimos. Amém. Amém, Senhor.